Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer o resumão da primeira temporada de Supernatural, uma série que marcou a história, marcou décadas, gerações, e vamos começar essa saga de resumos aqui no Maratonando. Já aviso de que esse vídeo tem spoilers, se você se incomoda com isso, fica com esse aviso, e pra você que é fã dos caçadores mais amados do mundo, vem comigo para relembrar como começou essa história, beleza? Dito tudo, vamos pro vídeo? A primeira temporada de Supernatural começa com uma tragédia que acontece ali marcada na família Winchester, onde a gente vê que a mãe deles, a Mary Winchester, a mãe de dois bebês, o Sam e o Jim, acaba sendo presa no teto por uma força invisível e começa a pegar fogo. Daí a gente já viu de onde Fire Force tirou a ideia. E a partir disso, o pai deles, o John Winchester, interpretado aqui nessa série pelo Jeffrey Dean Morgan, ele entra em uma jornada de vingança obsessiva e começa a treinar os filhos para serem caçadores de monstro com o objetivo de matar essa criatura que matou a mãe deles. Durante a adolescência, o Jim permanece leal ao pai dele e assume o papel de protetor do Sam, já que o John acaba ficando muito ausente por causa das caçadas, e a gente vê que quando o Sam cresce ele acaba se ressentindo com isso e se afastando dessa vida do sobrenatural e da violência e buscando uma vida mais normal. 22 anos depois a gente vê que o Sam tá se formando em Direito na Universidade de Stanford, ele tá de boa na vida, a vida dele tá normal, ele tem uma namorada chamada Jessica, até o momento que tudo muda quando o Jim reaparece na vida dele e fala que ele precisa de ajuda porque o pai dele sumiu numa caçada. A princípio o Sam recusa, mas aí o Jim fala que ele já sumiu tem umas 3 semanas, e aí o Sam começa a dar ouvidos, e aí eles acabam achando o primeiro caso aqui da série, que é um fantasma sobrenatural que aparece lá nas rodovias. Eles acabam conseguindo resolver, e quando o Sam volta pra casa, a gente vê que a Jessica, a namorada dele, é morta da mesma forma brutal que a mãe dele. O Sam fica devastado e decide se juntar ao Jim pra achar o pai dele e também eliminar o sobrenatural do mundo. Aí na estrada a gente vê que os irmãos Winchesters vão percorrendo os Estados Unidos, resolvendo vários casos sobrenaturais. Eu não vou resumir um por um aqui, até porque a série já é grande, tem 22 episódios, aquele formato antigo, cada episódio é um monstro diferente, não tem cabimento aqui. Porém, durante a jornada eles vão encontrando aliados humanos, como por exemplo os investigadores paranormais engraçados, parece aquela galera do History Channel. Eles também encontram uma pessoa misteriosa chamada Meg, que é uma mulher, que toda vez ela acaba esbarrando neles no meio da viagem, e assim, é estranho demais pra ser coincidência. Nisso o Sam ele começa a perceber que tem algo diferente com ele começa a ter umas visões proféticas, uns sonhos meio estranhos de coisas que vão acontecendo, e a gente vai vendo os dois se reaproximando, né? Usando identidades falsas, fugindo, resolvendo uns casos. Tem o caso da loira do banheiro que é bem legal aqui na série, e o Sam toda hora falando que eles estão perdendo tempo, que eles deveriam procurar o pai dele. E enquanto isso, o John tá lá em Lawrence, onde tudo começou, com uma mulher vidente que é cega, e ele fala que ainda não é a hora de revelar, de falar com eles, porque ele ainda não descobriu a verdade, mas ele vai mandando pistas. Eventualmente eles conseguem encontrar e se reunir com o pai, e aí o John revela que na verdade a Mary foi morta por um demônio chamado Azazel. Ele ainda não tem mais pistas, então para todo mundo ficar seguro eles decidem se separar, e a gente vê que eles vão resolvendo mais casos. Tem o caso do espantalho, que é bem legal também, e aí a gente reencontra a Meg mais uma vez, e aqui descobrimos que ela é um demônio, ela tá possuindo o corpo de uma mulher, e a gente vê que a Meg tá invocando uns demônios, que são umas sombras lá no início da série, e isso tudo foi uma armadilha para atrair o Sam e o Jim, e fazer eles chamarem o John, e acaba funcionando. O John é ferido, mas eles conseguem derrotar a Meg, e aí com isso eles decidem se separar para ficar cada um seguro. Eles resolvem o caso de uma estriga que estavam matando crianças, e depois eles vão encontrar um amigo do John que tá meio sumido, e quando eles chegam lá, eles descobrem que o John passou por lá e ele conseguiu arrumar uma arma mágica chamada Colt, que é uma pistola sobrenatural que aparentemente consegue matar qualquer ser sobrenatural. Porém, um grupo de vampiros roubaram ela, e o Sam e o Jim vão lá, recuperam, juntam com o John, e finalmente os três juntos com o Colt partem pra Iowa pra matar o Azazel. Eles acham uma casa que tem uma mulher com um bebê com as mesmas condições de 22 anos atrás, quando o Azazel atacou a Mary, e a gente vê que eles ficam de tocaia por ali. Porém, a Meg acaba ligando pro John e fala que se ele não entregar o Colt, ela vai matar o amigo dele. Aí ele entrega o Colt verdadeiro pro Sam e pro Jim, e vai entregar um Colt falso pra Meg, porém quando ele chega lá o plano dá errado e agora capturaram o John. E pra salvar o dia, os meninos vão até o Bob Singer, um amigo antigo da família, também um caçador muito habilidoso e muito experiente. O Bob ele tem muito conhecimento e é extremamente preparado, e eles estão se armando pra poder recuperar o John até o momento em que a Meg aparece na cabana. Eles conseguem exorcizar o demônio que estava possuindo o corpo da Meg, mas infelizmente ela morreu, e a gente vê que com a Meg fora do caminho, os irmãos conseguem resgatar o pai, mas eles percebem que ele tá diferente e na verdade é o Azazel possuindo o corpo do John. Durante o confronto a gente vê que o demônio revela pro Sam que tá matando pessoas próximas a ele como parte de um plano que ele tá culminando há 22 anos atrás para pessoas como o Sam, e nesse momento o John consegue retomar um pouco do controle do corpo e implora pro Sam matar ele com o Colt e dar cabo no Azazel de uma vez por todas, mas o Sam não consegue fazer isso, incapaz de matar o próprio pai,
ele vai e dá um tiro na perna do John, forçando o Azazel a fugir do corpo. Com o John gravemente ferido, a gente vê que os irmãos correm para levar ele para um hospital, porém no meio da estrada um caminhão aparece e acerta em cheio o nosso Impala 67, o carro clássico que a gente tem aqui em Supernatural. A gente vê que o caminhão estava sendo dirigido por um motorista possuído por um demônio, a tela escurece e assim termina a primeira temporada super tensa de Supernatural. A primeira temporada de Supernatural estreou em 13 de setembro de 2005, atingindo uma incrível marca de 5,1 milhões de espectadores no primeiro episódio. Assim, na época isso é muita gente, galera, não tinha internet assim difundida, redes sociais, streams, então muita gente viu Supernatural. E essa primeira temporada conseguiu conquistar 2 indicações ao Emmy, uma de melhor música e outra de edição de som. E realmente a primeira temporada da série tem uma trilha sonora muito marcante, vários rock and rolls antigos assim que todo mundo gosta, todo mundo conhece. Quem não conhece passa a gostar na série. A química entre o Jared Padalecki, que faz o Sam, e o Jensen Ackles, que faz o Jim, é muito boa, é convincente, eles passam ali a vibe de irmãos. Esse formato episódico de toda semana ser um monstro diferente, assim, hoje em dia já é cansativo. As séries, as produções não adotam mais esse modelo, a gente teve os streams e isso mudou um pouco, então talvez você nunca assistiu o Supernatural, pode ser um pouco cansativo, mas é divertido, tem uma estética old school ali com efeitos práticos que funciona muito bem. E como eu falei aqui, tem uma ótima trilha sonora, destaque aqui pro episódio 10 que me apresentou uma das minhas bandas favoritas, que é Styx, que é o episódio Asylum, onde o Jim foge da FBI, que é muito legal. E Supernatural é uma série que eu tava ansioso para trazer aqui no Maratonando, e em breve eu tô trazendo um resumo das próximas temporadas, então não se esquece de se inscrever aqui no Maratonando, e se você quiser mais curiosidades sobre Supernatural, tem vídeo aqui no canal também, beleza? Me segue lá no Instagram que eu também sempre aviso quando tem vídeo novo, e é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.